Os textos das aparições do Senhor que nós estamos nos propondo comentar nos domingos correspondentes ao tempo da Páscoa deste ano, eles são, na verdade, comunicação da experiência pela qual os discípulos chegaram a experimentar e a conhecer que o Senhor estava vivo, presente no meio deles. O texto que nós vamos tomar hoje é o do capítulo 20 do Evangelho segundo São João, versículos 19 a 31. É o episódio comumente conhecido como episódio de Tomé. Os discípulos estavam reunidos numa sala, com as portas aferrolhadas, e Jesus se colocou no meio deles. Lembremos-nos, sobretudo, que os textos das aparições do ressuscitado aos seus discípulos, eles, para nós, para a igreja, hoje, são uma catequese sobre a ressurreição do Senhor. Dizer que as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam aferrolhadas e que o Senhor se colocou no meio deles, isso nos quer fazer compreender que a presença do ressuscitado é de uma outra natureza, diferente, muito diferente do que a presença física. O Senhor vive agora na sua glória e enquanto tal está presente no nosso meio. Se trata de uma presença que só pode ser reconhecida e sentida na fé e através da fé. A presença, o reconhecimento da presença do ressuscitado não exige mais o corpo para a sua comunicação, como é agora para nós que ainda somos peregrinos neste mundo. Essa é a primeira lição ao dizer que as portas estavam aferrolhadas, que a presença do ressuscitado é de uma outra natureza. O ressuscitado se apresenta aos seus com uma saudação, soprando sobre eles, desejando a paz e comunicando o Espírito Santo. A presença do ressuscitado enche os seus discípulos de alegria. O texto diz que eles foram tomados de uma intensa alegria. Com isso, o texto do Evangelho, que é uma catequese sobre a ressurreição do Senhor, não é? O relato da experiência pela qual eles chegaram a compreender que o Senhor estava vivo, presente no meio deles, nos diz que a paz e a alegria são sinais e, ao mesmo tempo, critérios para o reconhecimento do ressuscitado. Não é? O Espírito é dado. O Espírito é dado sempre para a missão, como São Lucas o exprime no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, não é? Em que, dando o Espírito, Jesus o diz que é para a missão, para o testemunho. Não é? Permaneço em Jerusalém, diz Jesus no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, até receberdes a força do alto, o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. O Espírito é dado para o testemunho propriamente dito. Tendo dito isto, o texto observa que Tomé, que significa gêmeo, não estava presente naquele primeiro dia da semana em que Jesus apareceu e se deu a conhecer e a reconhecer a seus discípulos. Tomé é gêmeo de quem? Nunca aparece o seu irmão. Por quê? O seu irmão somos nós. A comunidade cristã é gêmea de Tomé, que oscila entre a incredulidade e uma fé inabalável no Senhor. Tomé, tendo ouvido o testemunho dos outros discípulos, nós vimos o Senhor, ele vai dizer, se eu não vir,
se eu não colocar os meus dedos nas suas chagas, se eu não tocar o seu lado, eu não acreditarei. Certamente, a questão de Tomé é pensar que ele pode chegar à fé por si mesmo, prescindindo do testemunho da comunidade. Assim como nós, nenhum de nós pode chegar à fé por si mesmo. A nossa fé, a fé cristã, é fundamentalmente testemunho. Em primeiro lugar, ela é testemunho daqueles que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez e ensinou e se tornaram servidores da palavra. É baseado na fé dos apóstolos, no testemunho dos apóstolos que nós cremos. Mas a fé, sendo testemunho, ela exige de nossa parte acolher e aceitar o testemunho daqueles que nos precederam na fé. É fundamentalmente testemunho. Por isso, Jesus, aparecendo 8 dias depois, de novo no primeiro dia da semana, quando nós somos recriados pela graça da ressurreição do Senhor, Jesus vai dizer a Tomé: põe o teu dedo aqui, toca aqui, não sejas incrédulo. Bem-aventurados serão os que crerão sem terem visto. É a nós que o Senhor se refere, pois a fé se baseia não na visão em primeiro lugar, mas a fé se baseia no testemunho que nos faz ver. Se nós vemos pela fé. Mas é preciso tirar de Tomé o estigma de que ele é o teimoso e de que ele é unicamente incrédulo. Não. O Tomé do Evangelho de São João é o homem de fé. Pela sua profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, o Evangelho de São João chega ao seu termo. A dúvida não é um obstáculo da fé, a dúvida não é a contradição da fé, a dúvida é parte integrante do processo e do movimento da fé. Mas é preciso, como no caso de Tomé, que a dúvida ela seja vencida, ela seja superada pela fé de quem de fato está diante do Senhor ressuscitado, meu Senhor e meu Deus.